Senhores e senhoras, boa tarde. Eu estou voltando para mais um capítulo de VZP século XX. Falar de mais um capítulo, de mais um acontecimento desta história de Vaza da Palma até o ano 2000. Hoje nós vamos falar do ano de 1957. 1957, Vaza da Palma ainda estava vivendo sob o movimento da Belgo Mineira. Mas já nos seus momentos finais, a Belgo Mineira mudou o jeito de explorar carvão vegetal e estava diminuindo os investimentos em Vaza da Palma. Isso sempre acontecia, né? Porém, Vaza da Palma já tinha emancipado e o nosso primeiro prefeito, Dr. Antônio Gomes Pinto Coelho, já estava indo para o seu terceiro ano de mandato. Então, a Vaza da Palma ainda vivia aquela expectativa de grandes acontecimentos, de um crescimento rápido. E assim, a gente vivia aquele ano. Outro grande movimento que tinha em Vaza da Palma era o campeonato de futebol de Pirapora, que Vaza da Palma mais uma vez competia com dois clubes, no caso, o Social e o Independente. O Social voltou a vencer, vencendo pela terceira vez, sagrando-se tricampeão de Pirapora, no ano de 1957. Muita festa, muita alegria, é claro, pois se Vaza da Palma ganhava todas. Social campeão e o Independente apresentando uma boa performance. Assim era o futebol. Terminando a jornada de 1957, os promotores do campeonato, a Liga Municipal de Pirapora, organizada e filiada à federação, é claro, resolveu interromper com os campeonatos de Pirapora, porque ela não queria ter que tirar os times de Vaza da Palma. Até porque, se tirasse os times de Vaza da Palma, ia perder qualidade, porque ia ter que substituir com Buritizeiro, Ibiaí, Jequitaí. E essas outras cidades não praticavam o mesmo futebol de Vaza da Palma. E deixando Vaza da Palma, o risco do Social continuar ganhando era iminente. Então resolveram acabar com o ótimo campeonato de futebol de Pirapora, que a gente ia vencendo todas, praticando um futebol moderno, um futebol técnico e rápido. O Social era um time mais agudo, mais rápido e objetivo, e o Independente praticava um futebol mais acadêmico. Por isso, o Social campeão e o Independente bem colocado na tabela. Assim era o campeonato de Pirapora. Eles resolveram, porque era eles, né? O campeonato foi eles que promoveram, eles terminaram. Não teve mais campeonato. Aí perderam as pessoas de Vaza da Palma, os homens que podiam, né? Eles que eram fortes, resolveram então não investir mais no futebol. O futebol era investido por quem? Por famílias como Sanguinetes, Azevedos, Monteiros e Marcelinos e outros, Venda Novas. Esse pessoal investia no futebol, né?
Os médicos tinham participação ativa, tanto do lado social como do lado do independente. Doutor Antônio foi presidente. Então, perdeu incentivo. E isso não foi bom para a gente. Aqueles craques que moravam aqui passaram outros clubes de outras cidades. Então, perdemos com isso, né? A parada do futebol em Pirapora. Mas o ano de 57, ainda fomos campeão da Liga de Pirapora. Assim, amigo, vivemos em 1957. E em 57 também a gente ainda sentiu o reflexo, a tristeza, porque o médico Dúlio, doutor Dúlio, recebeu uma proposta um ano antes, né, alguns meses antes, ainda em 1956, recebeu uma proposta irrecusável e foi para Belo Horizonte, para o Hospital Felício Roxo. Grande cirurgião daqui, quer dizer, não era natural de Vaz da Palma, porque ele nem era brasileiro, mas radicado aqui, né? Então, ele fez questão de naturalizar brasileiro em Vaz da Palma. Como brasileiro, ele era de Vaz da Palma. Quando faleceu, ele deixou o pedido para os filhos encarecido de vir jogar a cinza. Pediu primeiro, né, para ser cremado e em seguida a cinza ser jogada por cima, na ponte do Rio das Velhas, jogada nas águas do Rio das Velhas. Quer dizer, era o amor que aquele médico tinha por Vaz da Palma. Como ele tinha ido embora, no ano de 57 a gente sentia a falta, a gente ainda chorava a ida do doutor Dúlio para Belo Horizonte. Mas a vida é assim, as coisas vêm em sequência. Chegou para Vaz da Palma um outro grande médico, um outro grande cirurgião, uma grande pessoa, que já não está mais conosco, é claro, o doutor Marcílio Rosa, chegou para Vaz da Palma. Com a chegada de Marcílio Rosa, trouxe também conhecimentos diferentes, novas culturas. Ele era de uma alegria, né? E uma participação ativa nas coisas da sociedade. Com a esposa Heloísa, viveu por algum tempo em Vaz da Palma como um grande cirurgião. Tudo isto, senhores e senhoras, aconteceu naquele ano de 1957, que foi um misto de perdas e ganhos também, né? Perdemos muita gente porque muitos senhores da Belga Mineiro regressaram a Belo Horizonte, como, por exemplo, o capitão Raul, que trouxe um legado muito bom para a Vaz da Palma, o gerente do Banco Mercantil, jornalista Jadir Vilela, poeta Jadir Vilela, escritor Jadir Vilela, mágico Jadir Vilela, também nos deixou, porque ele era do banco. Certamente já não compensava mais para ele viver em Vaz da Palma. Veio em Vaz da Palma, ainda não era cidade. E também deixou um legado muito bom para a Vaz da Palma. Houve, sim, essas perdas, né? Grandes perdas. A ida também de Ciruca, Cícero Câmara, que era gerente-chefe da Companhia Siderúrgica Belga Mineira, em Vaz da Palma. A ida de Ciruca também perdemos. E outros grandes nomes que se foram e por força da circunstância, nunca mais voltaram, né? E já não estão mais conosco, muitos deles. Assim acontece, foi aquele ano. Mas teve também, né, os acontecimentos, como eu acabei de dizer, vinda do Dr. Marcílio Rosa e outros grandes acontecimentos naquele ano. Portanto,
Meus amigos, hoje a gente veio falar do ano de 1957, o terceiro ano do mandato de Pinto Coelho como prefeito de Vaza da Palma. A Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira começava a desativar, mas o movimento rodoviário que ligava Montes Claros a Belo Horizonte era muito grande, era imenso. Caminhão, ônibus e automóveis passando por Vaza da Palma, rasgando a rua Salvador Roberto, passando por aquela ponte sobre o Rio das Velhas, num vai e vem espetacular, que também rendia muito movimento, muita coisa boa para Vaza da Palma. Tivemos também a vinda, tudo isto soma, tudo tem seu lado positivo. Também os candangos que vinham do Nordeste rumo ao Planalto Central para a construção da capital federal. Naquele tempo, todo mundo sabe, o presidente Juscelino Kubitschek construía a capital federal. Em 5 anos, ele construiu Brasília. E o pessoal do Nordeste vinha no tradicional pau de arara, no histórico, saudoso? Não, no histórico pau de arara. Vinha do Nordeste para o Planalto Central. E sempre pernoitavam em Vaza da Palma, redes nos pés de mangas, e se ajeitavam. E com pouco dinheiro que tinha, aquele comérciozinho mais moderno, aqueles botecos mais simples, faturava. Aquele pessoal que vendia café com pão com manteiga, ou então doce de leite no pão. Doce de leite no pão, e sabe que é ótimo, muito gostoso, por sinal. E esse pessoal vendia muito uma média, um pão com manteiga. Vendia, mas como vendia? Os açougues vendiam muito aquele resto, aquela carne, aqueles retalhos que sobravam. Como vendia? Que eles compravam também muita farinha para comer com aquela carne. Era alimentação até chegar ao Planalto Central. Eu tive a oportunidade em Brasília conhecer um cidadão que passou por aqui nessa circunstância. E hoje é um grande empresário. Muitos se deram bem no Planalto Central. A maioria. Esse cidadão diz que não passa mais por aqui, que só vai de avião. Certo? Ele eu acho que a cidade é em Pernambuco. Aquela cidade, ela é muito famosa porque tem uma feira, a Feira de Caruaru, é isso? Os caminhões vindo de Caruaru a Brasília. E esse cidadão de Caruaru, ele disse que vai de avião, não passa por aqui, mas que lembra muito bem do Rio das Velhas, do banho, aquele banho. O caminhão parou debaixo do pé de manga, ali na Doutor Malar, ali perto da Asmoto, tinha um baita pé de manga, e lá eles se estenderam a rede. Joaquim Marques, mais para cá um pouco, também tinha pé de manga, mas eles caminharam até o Rio das Velhas. Nada aqui no Rio, do centro ali no Rio das Velhas, não era muita coisa. Aquele tradicional banho, né? Água à vontade. Eles se infartaram de tanta água, de tanto banho, mergulhos e etc. Ele contou isso. Voltou para lá, defendeu a sua carne seca com farinha, doce de leite, o pão rachado e o doce de leite no meio do pão. Fazia-se um sanduíche de doce. Criatividade. E não é que era gostoso? E eles pernoitavam e seguia no dia seguinte. No mínimo, né? No mínimo, né? Mas deixa para lá. Então, assim foi 1957, que também fez parte da história. Também deixou saudades. Também deixou um legado bom. No terceiro ano do primeiro mandato do primeiro prefeito de Vaza da Palma,
Dr. Antônio Gomes Pinto Coelho. Ouvintes, um abraço.